Estamos encerrando este tema aqui na matéria de Teologia Sistemática a respeito de doutrinas mais ligadas a Deus. E falando sobre isso, aqui estamos falando sobre a doutrina da revelação de Deus em forma escrita, que é a Bíblia, a Palavra de Deus. E é a matéria chamada de bibliologia. E para nós encerrarmos, nós precisamos entender qual a função e a eficácia das Escrituras. Em primeiro lugar, precisamos saber que o objetivo da Bíblia é dar ao homem o conhecimento da realidade da sua condição, da perfeição do Deus Criador e seu amor pela humanidade, do seu plano de redenção e do seu iminente juízo contra aqueles que não se desviaram da maldade. Lemos lá na carta de Paulo aos Romanos que todos pecaram, por isso estão separados da glória de Deus. Há uma citação também em Romanos a respeito de Salmos, de que não há um justo sequer. Então ali é revelada para nós a condição do ser humano. Também esse é o relato da queda lá em Gênesis 2, Gênesis 3, de que o homem está numa condição de afastamento de Deus. O homem encontra-se em seu estado natural, longe de Deus, expulso da presença de Deus. Até inclusive Paulo usa uma palavra mais forte em Efésios, em inimizade com Deus. E essa realidade é informada para nós na palavra de Deus, na Bíblia. Aquilo que muitas vezes é só sentido por quem não conhece a palavra de Deus, aquele vazio, aquela necessidade, a Bíblia nos informa que isso é a falta de Deus na nossa vida. Então, o objetivo da Bíblia é informar para o homem esta condição. Você se sente mal porque você não está próximo de Deus, que te criou para ter relacionamento com Ele e glorificá-lo. Agora, a Bíblia não aponta só o problema, a Bíblia aponta a solução, o plano de redenção de Deus. Esse plano de redenção é escrito por toda a Bíblia, lá mesmo no Gênesis. Deus fala para a serpente que o descendente da mulher vai pisar na cabeça dela e ela ferirá o calcanhar. A gente vê ali, depois à luz da revelação de Jesus, é uma clara figura desta obra de redenção de Jesus, que pisou a serpente, mas que isso não foi feito sem sofrimento nem sacrifício. Então, toda a Bíblia ela contém esse grito de Deus dizendo: volte-se para mim, aproxime-se. Nas profecias, Deus está gritando aos homens: arrependam-se e voltem-se para mim. Jesus começa seu ministério pregando o Evangelho: arrependam-se e creiam no Evangelho. E depois em Atos, nas cartas, em todo momento, para as pessoas que não são judeus e para os judeus, para as pessoas que são da igreja e para as que não são, há este chamado de Deus, esse convite de Deus para que os seres humanos se aproximem dele. E aqui não vamos entrar na questão a respeito da soberania de Deus. O fato é que há este anúncio para todos, há esta mensagem para todos. E essa mensagem que está na Bíblia, na revelação que nós temos escrita de Deus para nós. Esse plano de redenção também envolve o juízo contra aqueles que não se desviam da maldade. Então, dando uma olhada em alguns textos bíblicos, Salmo 119, 115, diz: longe de mim malfeitores, para que eu guarde os mandamentos do meu Deus. Então, o salmista aqui não quer a presença dos malfeitores, ele quer se aproximar dos mandamentos de Deus, da palavra de Deus. Em Isaías 8, 20, Deus fala: a lei e ao testemunho. Se eles não falarem conforme esta palavra, nunca verão o raiar ou amanhecer. Então, Deus está chamando pessoas que não estavam se ligando na profecia de Deus para que eles se arrependessem dos seus caminhos e pudessem voltar à palavra de Deus. E em João 12, 47 a 48, o Senhor Jesus diz: se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer a elas, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem seu juiz. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Então, a Bíblia anuncia esse juízo de Deus, mas anuncia também a sua redenção. Anuncia também a verdade de Jesus,
para todos nós. Por isso que nós vemos que ela é eficaz para nos mostrar e nos revelar a vontade de Deus. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na Palavra de Deus. Quando nós falamos a respeito do objetivo da Bíblia e da eficácia das Escrituras, precisamos deixar claro algo fundamental para a fé cristã. O Antigo Testamento precisa ser lido à luz da Nova Aliança, à luz do Novo Testamento, porque a Bíblia, sendo a palavra de Deus, ela também nos mostra o caminho que foi percorrido por Deus em paralelo com a humanidade, na sua revelação, na cronologia histórica humana. E então nós entendemos que Deus atuou de diversas maneiras e se revelou de diversas maneiras. Nesse sentido, a carta aos Hebreus é fundamental para nós compreendermos que hoje Deus fala conosco através do Filho Jesus Cristo, mas não devemos deixar de lado o Antigo Testamento, apenas lê-lo sob a perspectiva de Cristo. Então, quando o autor está discorrendo a respeito da antiga aliança e de que aquela antiga aliança era uma sombra, um símbolo transitório, ele diz o seguinte: olha, a lei, aquilo que era apresentado na lei, era figura e sombra das coisas celestiais, como Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Mas agora, tanto ele alcançou o ministério mais excelente, ele, Jesus, quanto é mediador de uma aliança melhor, firmada sobre melhores promessas. Pois se aquela primeira aliança não tivesse defeito, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Então, quando nós olhamos para a Bíblia como um todo, nós devemos entender que o Antigo Testamento é uma revelação para a humanidade, mas que tem como ponto central o povo de Israel. E esse povo de Israel que está sendo tratado ali, e com ele é firmada uma aliança muito bem definida, uma aliança que tinha uma contrapartida, e essa aliança foi quebrada. Por isso que foi necessária uma nova aliança. Então, à luz dessa nova aliança, nós entendemos que os aspectos da antiga aliança, eles eram sombra, eles eram didáticos, eles apontavam para o eterno, mas não eram necessariamente o eterno. Veja o que está escrito no versículo 13 do capítulo 8 de Hebreus. Ao dizer que esta aliança é nova, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhece está perto de desaparecer. Em Jesus, Deus atualizou a revelação que havia dado no Antigo Testamento e agora estabelece essa nova aliança, que é uma aliança escrita com o sangue de Cristo em nossos corações. Essa aliança nova, a partir dela nós podemos entender então toda a Escritura Sagrada e toda ela se torna útil para o ensino. Sob essa perspectiva da nova aliança, a perspectiva de Jesus, toda a Escritura tem algo a ensinar e deve ser um instrumento para ensino e compreensão da vontade divina por parte daqueles que querem conhecer a Deus. Ela também é poderosa para mostrar o erro, apontar o caminho certo e dar a força necessária para realizar a vontade de Deus e cumprir a missão que ele entregou à sua igreja. Onde é que nós vemos esses aspectos destacados no Novo Testamento? Em Romanos 15:4,
o apóstolo Paulo diz que porque tudo que foi escrito no passado foi escrito para nossa instrução, para que tenhamos esperança por meio da perseverança e do ânimo que provém das Escrituras. O apóstolo Paulo em Romanos deixa claro que não é o cumprimento cerimonial da lei que leva à salvação. A salvação vem pela fé, fé em Jesus Cristo, mas a Escritura não é anulada. O Antigo Testamento, ele contém ensinamento, deve ser lido, deve ser estudado à luz do Evangelho. Em 2 Timóteo 3, de 15 a 17, o apóstolo Paulo vai dizer o texto clássico, o qual é bom que nós encerremos aqui esse nosso tema. Fala para Timóteo, a partir do 14, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, pois desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. A partir de Jesus, toda a Escritura deve ser ensinada, e ela é útil, ela é eficaz para ensinar, ela é eficaz para corrigir. Leia a Bíblia. Através da leitura da Palavra de Deus, você pode corrigir os seus caminhos. Através da leitura da Palavra de Deus, você pode ensinar as pessoas. Através da leitura da Palavra de Deus, é revelada a vontade de Deus para a nossa vida. Por isso, não podemos nos afastar deste livro nunca. Ele deve fazer parte da nossa vida. E em Hebreus 4:12, nós encerramos, porque a Palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e intenções do coração. Por isso que às vezes a Bíblia é rejeitada, porque ela vai fundo, porque ela toca na ferida, mas ela revela a partir dali também a solução que está em Jesus Cristo, no arrependimento e na fé salvadora que Deus oferece gratuitamente a todos. Leia a Bíblia.